2019 foi um ano ruim, mas acho que ninguém esperava que 2020 fosse ser ainda pior. No início de 2019 eu comecei uma lista das minhas leituras do ano e quando a folha acabou, no verso, eu parei de escrever as coisas que eu tinha lido, mas agora achei que seria interessante rememorar, porque sim. E nessa lista eu fazia uns pequenos comentários, mais ou menos uma frase ou menos, sobre livros que eu tinha lido, e eu pretendo elaborar sobre algum desses comentários aqui e passar reto por outros. Eu tenho alguns dos livros aqui comigo, mas outros eu não tenho porque ou eu tinha pego emprestado da biblioteca, ou eles estão em outro lugar, que tá fora do meu alcance agora, porque não é quarentena, enfim. Tem alguns livros aqui, então vamos lá. A primeira leitura do ano foi o incrível Nix, de Nathan Hill. Foi a primeira leitura do ano e foi uma das minhas favoritas do ano. O que eu disse na época foi: incrível, proporcionou altas reflexões. E é verdade, eu considero que esse livro tem um dos melhores inícios de livro de todos os tempos, ou ao menos de todas as minhas leituras. A segunda leitura do ano foi A Caderneta Vermelha, de Antoine Laurent. Eu não sei falar isso, então Antoine Laurent. O que eu disse na época foi: entendi porque me foi recomendado. Um bom livro leve. Foi recomendado porque foi a mãe de um amigo meu que deu pra mim. E eu gostei, que nem eu falei, foi um bom livro leve. Não foi uma leitura que me marcou eternamente, mas é uma leitura agradável e francesa, por acaso eu não tinha lido nada francês ainda. A terceira leitura do ano foi Histórias de Leves Enganos e Perenças, da Conceição Evaristo. O que eu disse na época foi: contos importantes, poéticos, belos e bem escritos. Nos livros da Conceição Evaristo eu costumo marcar com algum post-it o meu conto favorito. Não lembro se eu fiz isso nesse, porque eu acho que eu comecei esse hábito a partir do próximo livro que eu li dela. Mas a Conceição Evaristo é uma autora que vale a pena em qualquer livro. E tem sempre contos que se sobressaem e que ficam comigo por muito tempo. Então, foi uma ótima terceira leitura do ano. Em quarto lugar, eu li Um Pressentimento Funesto, da Agatha Christie. Assim, porque eu não tô com o livro aqui. Mas eu sou muito fã da Agatha Christie, eu já li muitas coisas delas, eu tô até com alguns outros dela aqui atrás, mas não vai dar pra ver, enfim. Eu amo a Agatha Christie, e esse eu ainda não tinha lido, e o título me chamou a atenção. E o que eu escrevi foi: diferente dos demais dela, estrutura nova e irada. Na época eu tava fazendo essa lista só pra mim, eu não sabia que eu ia compartilhar ela, então talvez eu tivesse feito comentários mais elaborados se eu soubesse disso. Foi uma leitura diferente dos outros dela que eu tinha lido, e gente, a Agatha Christie sempre vale a pena. O próximo foi Um Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie também. Eu tava numa maratona não, porque eu só li 2, mas eu tava numa boa caminhada da Agatha Christie. Eu comentei: acertei o/a, assassino/a, mas errei o motivo. Isso me frustra no livro da Agatha Christie, mas também me dá um pouco de esperança, porque eu começo a entender mais da estrutura dela, do mistério, mas aí eu erro um pontinho, porque ela é muito boa e ela é muito sagaz. Só teve um livro dela que eu acertei tudo, e eu não lembro o nome do livro agora, se eu lembrar eu vou botar aqui embaixo depois. Mas enfim, sempre é um desafio e sempre é um desafio muito divertido. O sexto livro do ano foi Em Submissas Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo. O meu comentário foi Líbia Moirã apenas, que foi o meu conto favorito daqui. Esse eu marquei com post-it, não sei se caiu, mas foi o meu favorito. Eu já contei essa história para vários amigos, não integralmente, mas mencionando a história e contando a minha versão de lembrança dela, porque me marcou, eu achei incrível. E é isso, gente. Pesquisem Líbia Moirã, vale muito a pena, assim como esse livro da Conceição. A sétima leitura foi Os Reis, de Júlio Cortázar. Foi a primeira coisa que eu li dele sabendo quem ele era, porque eu já tinha lido coisas dele antes sem ter noção de que ele era essa figura tão importante. E aí eu li e eu achei muito interessante, mas eu lembro que eu li esse livro indo e voltando da faculdade no ônibus, então teve um momento que eu não consegui me concentrar. O que eu comentei foi: interessante, releitura maneira. Porque eu li 2 vezes. A primeira vez eu não entendi nada, aí da segunda eu me concentrei melhor e entendi as coisas. O oitavo livro foi O Livreiro do Alemão, e eu escrevi: refleti bastante. Uma boa e importante história de vida. É um livro brasileiro sobre um autor que morava no Alemão, e ele tá contando a história de vida dele, como ele se aproximou da escrita, da literatura, e como isso mudou a vida dele. É uma história bem bacana. A nona leitura foi A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo, que é um livro que eu já tinha ouvido falar antes, eu já tinha me interessado pela história e pelo fato dele ser duplamente míope, coisa que eu me identifico. Nossa, esse livro é muito bom. Ainda mais hoje em dia, pensando nesse final do livro, vale muito a pena. Bem, até agora eu tô falando que todos valem a pena, né? Foi um bom ano até esse momento. O 10º livro foi Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe, que eu peguei da biblioteca numa edição muito legal, antiga, de capa dura. Eu comentei:
incrível apenas. Gostei particularmente do Tesouro / Escaravelho de Ouro, que era um dos contos ali. Foi a primeira vez que eu li algo do Edgar Allan Poe, se não me engano. Que ótimo livro para começar, né? A 11ª leitura foi o livro Ousadas, da Penélope Bourdieu, outra francesa. Esse livro me foi dado de presente, é um livro em quadrinhos, sobre as histórias de várias mulheres ousadas. Eu achei muito bacana, eu recomendei pra minha sobrinha, eu fiquei lendo com ela várias coisas. E eu tive que falar pra ela que as histórias eram verdadeiras, porque o momento ela tava achando muito fantasioso. Eu, querida, isso aconteceu há pouco tempo atrás. Então foi legal ter essa experiência também com a minha família. Na época eu comentei, presente. Na verdade, li antes. Adorei. Li antes porque eu tinha lido antes na lista, mas só anotei depois. A 12ª leitura foi Contos Noturnos, de André Beltrão. E eu anotei, irado, bem meu tipo. É um livro de contos esquisitos e fantasiosos do André Beltrão, e como eu comentei, é um tipo de conto que eu gosto. Alguns estavam mais bem formulados que os outros estavam meio flá. Eu recomendei esse livro para um amigo, o amigo não gostou, mas eu lembro que eu gostei na época, eu me diverti, eu tava procurando algo mais leve e isso se encaixou bem no que eu tava procurando. 13ª leitura foi Macunaíma, de Mário de Andrade. Com certeza você já ouviu falar desse livro em algum momento, se você gosta de literatura. E eu acho que o comentário que eu fiz resume muito bem o que eu penso dele até hoje, que é o livro mais louco que eu já li. Gente, esse livro, cada vez que eu penso nele, eu gosto mais dele. Mas é isso, é um livro cheirado, clássico da nossa literatura brasileira. Depois disso, eu li São Bernardo, de Graciliano Ramos. Eu tava entrando na época de literatura moderna brasileira. E eu gostei muito desse livro, não esperava, mas gostei muito. Eu comentei, Bentinho 10 vezes pior, me referindo ao Bentinho de Dom Casmurro e sua crise de ciúmes. Depois disso eu também comentei, bem escrito. 15ª leitura foi Rumo ao Farol, de Virginia Woolf. Eu sei que o título tem outras versões em português, mas a versão que eu peguei estava escrito Rumo ao Farol, então Rumo ao Farol. Comentei, incrível, pouco interessante? Não. Eu botei incrível, pouco interessante. Fiquei chocada. Verdadeiramente genial. Confusa com o meu negócio, mas eu lembro até hoje que eu gostei muito, eu achei muito legal a maneira como ela flutuava entre os personagens e a narrativa. Foi a primeira coisa que li da Virginia Woolf e foi um ótimo início. Eu lembro até hoje de algumas passagens desse livro, especialmente as passagens da mãe e livrão. 16ª leitura foi Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes, que era o livro novo dele na época. E eu gosto muito do Rafael Montes, eu tenho acompanhado todos os lançamentos dele. E eu comentei, muito melhor que Jantar Secreto. Eu não gostei de Jantar Secreto, eu achei que foi o pior livro dele, ou um dos piores até agora. E esse tá na minha lista como um dos melhores dele, depois de Dias Perfeitos. A 17ª leitura foi O Profeta. E eu botei, tem passagens interessantes, mas autoajuda demais pra mim. Mantenho esse comentário. 18ª leitura foi Terras do Sem Fim, do Jorge Amado, que eu gostei muito, eu lembro disso, e eu comentei. Muito bom mesmo. Primeira leitura de Jorge Amado e me fez querer mais. Ainda não li mais coisas dele, mas eu tô com a Tenda dos Milagres aqui, então em breve na quarentena eu chego nele. 19ª leitura foi Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu queria ler esse livro há bastante tempo, porque eu acho a história, a premissa bem maneira, mas antes estava muito caro e eu tava esperando que saísse o hype pra eu poder comprar num preço barato, e foi o que aconteceu, porque tava R$10 na Bienal, então é isso. O meu comentário foi muito interessante, misturando o visual com a narrativa bem escrita e significativa, mereceu a hype. Mas eu não li o segundo livro. A 20ª leitura foi Gostar de Ostras, de Bernardo Agenberg. Não sei pronunciar esse sobrenome, mas é um autor brasileiro que eu comprei na Bienal também. Eu escrevi, bem escrito com uma história cativante, contudo, é raso em desenvolvimento dos personagens. Que foi algo que eu senti com a história mesmo, porque eu esperava que ele fosse levar a história para um lado e quando ele foi para o outro eu fiquei meio decepcionada. Mas eu ainda adoro o título desse livro. A 21ª leitura foi Suicidas, do Rafael Montes, que era um livro dele que eu tava pra ler há muito tempo já, mas estava esgotado em todas as livrarias, porque tinha ficado fora de catálogo e quando voltou a relançar tava caro. Aí um amigo meu me deu esse livro, porque ele não queria mais, então ficou comigo. E eu escrevi, interessante, mas com personagens pouco desenvolvidos. Terceiro lugar entre os 5 que eu já li dele. 22ª leitura foi Quem Dera o Sangue Fosse Só da Menstruação. Esse livro é muito querido pra mim, é um livro de poesia contemporânea, em que eu apareço, o meu poema tá aqui. Não é por isso que eu vou recomendar esse livro, porque eu gostei muito desse livro, volta e meia eu volto esse livro, eu menciono ele pra alguém, algum poema que tá contido nele. Cada hora que acontece alguma coisa no Brasil, eu penso nesse livro de alguma maneira. Comentei. Muito bem feito e elaborado.
ótimas vozes, imagens e poemas. Foi muito legal fazer parte desse livro, conhecer as mulheres que estão envolvidas, conhecer um pouco delas, né, porque são muitas. E, enfim, recomendo. A 23ª leitura foi Hide and Seek, da Sarah Shepard, que é autora de Pretty Little Liars. Eu comprei esse livro há muito tempo e eu não tinha lido ainda, então eu falei, bem, por que não? Mas quando eu fui ler, o comentário que eu botei no final foi: algo me diz que esse não era o primeiro livro da série. Mas tudo bem, gostei. Pois é, eu comecei pelo, acho que, segundo livro da série, mas eu achei interessante. Não vou correr atrás, não achei tão interessante assim. Uma pena, porque eu gostava muito de Pretty Little Liars, da série de livros, pelo menos até a primeira temporada de livros. Depois disso eu achei que começou a ficar louco demais. Mas, enfim. A 14ª leitura foi o Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, que me recomendaram. E eu comentei, que história comovente, cara. Já conheci um pouco, mas fiquei impactada. A 25ª leitura foi Feios, do Scott Westerfield, e eu comentei: enredo interessante, personagens superficiais. O que eu acho que tem bastante a ver com o próprio enredo da série, mas que não deveria ter a ver com a narrativa. No caso, com a escrita. A 26ª leitura foi Até os Pés, da Ana Cristina César, que é um livro que eu sou apaixonada por. Esse ano mesmo eu tava começando o dia com um poema desse livro, como se fosse o meu horóscopo, assim, o que a Ana Cristina César tem a me dizer hoje? Aí li o poema. Eu comentei, que viagem dentro desse estilo específico. A 8ª leitura foi Esperança, do Gabriel Araújo. Esse aqui eu não comentei no final, porque tava literalmente na parte mais baixa da página. Mas ele é um colega meu, e ele escreveu esse livro de poemas, e eu achei bem legal. Como eu não comentei, eu também não consigo me lembrar muito agora, porque eu também não tô com o livro aqui. Mas eu até dei pro meu pai ler, porque eu achei que meu pai fosse gostar. 28ª leitura, e a última dessa lista que eu escrevi. Eu li mais coisas depois, mas foi o último registrado. Foi Todo Corpo Agora, do Daniel Grimoni, é meu colega. E ele fez esse livro de poesias e eu acho ele lindo pra caramba. São da capa. E as ilustrações dentro do livro são incríveis. Eu adoro a foto que ele botou no final pra se representar. Essas foram as leituras de 2019. 2020 tem sido um ano muito pesado por todos os lados. E nós estamos vendo cada vez mais atrocidades, coisas horríveis acontecendo pelo mundo. E é uma época muito revoltante. Espero que esse vídeo tenha conseguido descontrair um pouco dessas notícias e fazer a gente lembrar de um ano que a gente achava que era ruim, mas que agora não é nem tão ruim assim. Mas é isso, vamos continuar nos lembrando que vidas negras importam, as vidas brasileiras importam. Então, não sei, fiquem bem, fiquem seguros, se cuidem.